Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Jackson Calado e hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Gente, os 10 mandamentos foram leis, regulamentos, orientações que Deus ele deu ao antigo Israel através do seu servo Moisés, que foi legislador do povo hebreu. E Moisés foi aquele que recebeu esses mandamentos, estando ele em cima do Monte Sinai, em um encontro com Deus. A Bíblia diz que Deus ele escreveu com o seu dedo nas tábuas esses 10 mandamentos. O primeiro deles diz a respeito à adoração de Israel. Israel ele não poderia adorar outro Deus a não ser o Deus dos céus, o Deus de Moisés, o Deus que se manifestou naquele dia, que havia dado a eles aquelas leis. E o primeiro mandamento vai dizer que vocês não podem adorar criatura nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ou seja, Deus ele reivindica a adoração exclusivamente para Ele. Já o segundo mandamento é um mandamento que diz que você não pode tomar o nome de Deus em vão. Se porventura eu errar na cronologia, no ordenamento ou no segmento dos mandamentos, por favor, tenha essa compreensão, porque na verdade o objetivo aqui desse vídeo é apenas apresentar uma visão panorâmica daquilo que representa os 10 mandamentos para cada um de nós, para a humanidade. Então, voltando, o segundo mandamento, ele vai dizer que você não deve tomar o nome de Deus em vão. Nós sabemos que muitas das vezes o homem, na sua imaturidade, ele toda hora quer estar falando no nome de Deus. É claro que o nome de Deus, Deus não é nome, É claro que Deus é na verdade um adjetivo, É um nome que representa a divindade, que aponta para um ser superior. Nós sabemos que o nome de Deus, ele é um nome hebraico, é um nome que inclusive para os hebreus na antiguidade era um nome impronunciável, ou seja, eles tinham reverência pelo nome de Deus. O próprio Deus disse para ele: cuidado quando vocês falarem no meu nome, cuidado quando vocês se referirem a mim. Deus disse para Moisés: Moisés, fala para o meu povo não tomar o nome do meu nome em vão. E essa recomendação foi dada a Moisés, até hoje deve ser considerada por cada um de nós. Não podemos brincar com aquilo que é sagrado, não podemos desconsiderar a seriedade daquilo que Deus ele falou a nosso respeito. Muitos homens, muitas pessoas tentam viver uma vida ignorando aquilo que Deus pensa a respeito deles. Porém, nós que conhecemos a Cristo, conhecemos a palavra de Deus, nós consideramos cada uma das revelações que Deus ele deixou para a humanidade através da Bíblia Sagrada, incluindo essa de respeitar o nome de Deus. Nós sabemos que a chocarrice, ela é uma classificação de pecado da Bíblia Sagrada. A chocarrice é você brincar com o sagrado, é você profanar o sagrado através de piadas, através de falas desconexas. É você usar o sagrado como se fosse... usar o sagrado de maneira profana, por assim dizer. Então, esse foi um outro mandamento que também se encontra lá na legislação dada por Deus ao povo de Israel no passado. Um outro mandamento que me chama a atenção é o não cobiçarás. Nós sabemos que no mundo em que nós estamos vivendo, o mundo em si, existe concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. A natureza do homem em si, ela é atraída, ela gosta... a natureza do homem, ela gosta de ser satisfeita, essa é a verdade. Os desejos da humanidade são incontroláveis, principalmente quando o homem ele não tem fé em Deus, quando ele não acredita na palavra, quando ele não segue aquilo que Deus ensina para ele. Dificilmente uma pessoa ela vai conseguir controlar os seus instintos, controlar a sua forma, sua maneira de reagir, de ser. Nós vimos isso. A cobiça é um pecado muito natural, inclusive é um dos 7 pecados capitais, que a humanidade, todos nós em algum momento da vida já cobiçamos, porém Deus disse que nós temos que tomar muito cuidado com a cobiça,
né? Porque ela pode nos afastar de Deus. Depois da cobiça vem o não adultéres, né? O adultério é o pecado de prostituição, porém praticado dentro do casamento, né? Nós sabemos quando um homem e uma mulher se casam e de repente, por alguma circunstância, há uma quebra dessa aliança, há uma quebra desse relacionamento, né? Aparecendo uma terceira pessoa que passa a exercer algum tipo, né, de contato, né, que acaba interferindo na relação matrimonial. Isso se constitui em adultério e a Bíblia diz, os mandamentos dizem, não adulterarás. Deus disse, não adulterem, ou seja, Deus está dizendo, tomem cuidado, guardem o casamento de vocês, guardem a família de vocês, não permitam que terceiros venham interferir no processo matrimonial, nos processos familiares, né, de vocês. E é tão ruim, na verdade, né, quando pessoas, né, de outras pessoas que estão fora, né, da nossa família, de alguma forma, começam a querer interferir, começam a querer mexer na nossa ordem familiar. Nós, na verdade, não devemos aceitar isso, para que nós não venhamos incorrer nesse outro pecado que é muito grave e que afasta também o homem de Deus. Um outro pecado também descrito na lei dos 10 mandamentos é o não cobice a mulher do seu próximo, né? Isso se aplica a homens, isso se aplica também a mulheres, se aplica. Na verdade, a Bíblia Sagrada ela utiliza essa linguagem, mas normalmente isso pode ser aplicado tanto ao homem quanto à mulher. O homem não pode cobiçar a mulher, nem a mulher ao homem. Deus está querendo chamar a atenção para cada um de nós, de que nós devemos ter muito cuidado, né, ao se relacionar com as pessoas à nossa volta, principalmente aquelas que já têm um compromisso, que já são casadas, né, que devem ter um relacionamento. Tomem muito cuidado sempre, né, com as aproximações, com as conversas, para que você não venha acabar incorrendo, né, nesse ato de cobiça. Nós sabemos aí, vimos aí o tempo todo aí nas TVs da vida aí, onde é que termina, né? Quando essas coisas acontecem, né? Quando por homens que se envolvem com esses tipos de quebras de mandamentos, normalmente o final é um final muito trágico, um final muito triste. Então, Deus ele nos alerta para que nós também venhamos observar esses mandamentos. Os mandamentos de Deus são bons, são justos, né? Os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus são necessários para que nós possamos perceber quem nós somos e acabar observando quem Deus ele é. Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo, né? Deus é grande, Deus é perfeito, e os mandamentos, quando ele deu para a humanidade, é para que nós possamos olhar para nós e percebermos que existem muitas faltas em nós, né? E que nós precisamos ser preenchidos pela graça de Deus para não incorrer nesses erros, né, que são tão comuns, na verdade, à humanidade. Não matarás foi outro mandamento dado por Deus a Moisés. E é interessante que no Novo Testamento, João vai dizer que se você maltrata o seu irmão, se você ofende o seu irmão, você praticamente já o matou. Ou seja, Jesus ele vai dizer que se você xinga, né, o seu irmão, se você desraca, né, que é uma palavra aramaica, que é como se você ofertasse, ofendesse fizesse uma ofensa, né, ao outro, ali você praticamente já está se tornando um homicida. Então Jesus está chamando a atenção para a gravidade do ato de matar, não apenas você tirando a vida física, a vida sanguínea do seu outro semelhante, mas também através mostrando a forma como nós tratamos as outras pessoas, que nós também podemos estar cometendo homicídio diante de Deus. Então, em todas essas quebras de mandamentos aí, nós percebemos que Deus ele está querendo mostrar para a gente, né, os erros da nossa natureza, erros esses que nós herdamos, né, com Adão que foi o pai da humanidade, que foi o primeiro homem a quem Deus fez e colocou lá dentro do Jardim do Éden, né, para que servisse de modelo aos demais. Porém Adão caiu, logo todos caíram, né? E se Adão todos caíram, em Jesus, né, que foi um homem também, né, que veio a este mundo,
e Deus estava com ele, e ele com Deus, né? A união perfeita entre o Filho e o Pai, né? E Deus em Cristo, né, resgatou, né, a humanidade que havia sido derrotada pelo primeiro homem. Então, o segundo homem, que é Jesus Cristo, ele nos garante a possibilidade de nós vivermos uma vida também em santidade e em santificação. Inclusive, a Bíblia diz que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse texto está lá no livro de Hebreus, né? Novo Testamento. E eu quero finalizar aqui esse vídeo pedindo para que você venha se inscrever no meu canal, deixe seu like, aperte o sino das notificações. Peço a você também para que comente, né, este vídeo, se porventura você sentiu falta de algo que eu deixei de falar aqui, outro mandamento. Se você quiser também sugerir, né, temas para que nós possamos estar trabalhando, né, através aqui do YouTube, temas que se relacionam à palavra de Deus, é só você comentar aí abaixo aí, e com toda certeza eu estarei aí pesquisando aí e vendo aquilo que nós podemos trabalhar de acordo com o gosto daqueles que fazem parte desse canal. Eu quero que você se sinta bem aqui. Este local é um local de reflexão, né, para que nós possamos tirar melhores conclusões a respeito de realidades espirituais. Amém? Um grande abraço para você e que Deus em Cristo Jesus continue a nos abençoar. Obrigado.